Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa semana especial dos Caseirinhos Gourmet, onde eu, Kátia Miller, vou ensinar para vocês tudo sobre esses bolos tão bonitinhos que estão sendo sensação na internet. Para quem não conhece, o Caseirinho Gourmet nada mais é do que aquele bolinho inglês que a gente conhecia, aquele que a gente comprava no mercado. Só que hoje eles voltaram com uma nova tendência e uma super produção, muito atrativo e campeões de venda. Para quem não é minha aluna ainda, essa é a nossa segunda edição dos bolos Caseirinhos Gourmet. Então, nessa semana de conteúdo, eu vou estar ensinando para vocês passo a passo, desde a massa, recheio, decoração e como fazer para vender muito desses bolinhos que são a sensação do momento. As nossas aulas vão acontecer então em 3 etapas. A primeira aula nós vamos aprender então a fazer 3 tipos de massa, que é a massa de chocolate, a massa de baunilha, aquela massa branca que é a massa base, e a massa colorida, que é a sensação para quem vai vender esses bolinhos para crianças, né, gente? Porque daí fica uma massa coloridinha, é a sensação da criançada. Na segunda aula, na segunda aula, que é a aula de amanhã, nós vamos então aprender a fazer o recheio de alpino, recheio de óleo, recheio de ganache branco e o recheio de bicho de pé, que é o nosso brigadeiro de morango, tá, gente? Na aula de amanhã. Na terceira aula, então, e na última aula, na finaleira, a gente vai aprender, então, a fazer a montagem. Como a gente vai montar, então, esses bolinhos, a gente vai falar sobre precificação, sobre venda, sobre as embalagens, como armazenar, né? Tudo que vocês precisam saber sobre esse bolinho, tá, gente? Isso vai ser na terceira aula. E mais, se é a primeira vez que tu participa dos nossos cursos, eu te convido a participar do nosso grupo do Facebook, que é Confeitando com Kátia Miller, e também já me segue nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá, gente? Então corre lá participar do nosso grupo, que tem bastante aluna lá e já está interagindo bastante. Lá vocês vão ter modelos de bolo, vão ter receitas. Então, interagir com o pessoal, isso está muito legal, tá muito show mesmo. E não esquecendo também, pessoal, já quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo e participando da nossa aula, da nossa semana de conteúdo, que se vocês aprenderem algo novo nessa aula ou tiverem alguma observação sobre as nossas aulas, eu peço que vocês deixem então os comentários de vocês aqui embaixo, porque isso nos ajuda a melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês, tá, gente? Então isso é muito importante para mim, que vocês deixem os comentários de vocês aqui embaixo, tá? Isso ajuda a interação a melhorar, a ter um conteúdo cada vez melhor, né? E isso é super importante. E também, gente, já quero aproveitar para dar um recadinho para vocês, porque tem muita gente já nos chamando e perguntando se teremos uma apostila completa de caseirinhos. E também querendo já saber valores dessa apostila completa. Gente, muita calma nessa hora, agora é a hora de a gente fazer a aula. A gente vai passar sim, não se preocupem, nós teremos sim, já vou adiantar para vocês, nós teremos sim uma apostila completa e logo mais eu vou passar os valores para vocês, tá? Para aqueles que quiserem de fato tá entrando então nesse mundo da confeitaria e dando um passo a mais, podendo ter uma renda extra ou até mesmo, né, gente, fazer para a família de vocês. Então, assim, muita calma, nós teremos sim, a gente vai passar para vocês, tá? Então, tudo isso no decorrer do curso. Lembrando também que na quarta-feira nós estaremos então abrindo de fato as vagas para essa apostila completa. Mas tudo, gente, a gente vai passar aos poucos, então, dentro do grupo, dentro do curso. Então, eu peço que vocês fiquem muito atentas a tudo que a gente for passando para vocês, tá? Quanto a essa apostila, gente, essa apostila, muita gente tem dúvida. Como ela é física, ela é digital. Gente, a apostila, ela é digital. Ela vai chegar para vocês por e-mail, tá, gente? Então, assim, vocês podem baixar ela no celular, no tablet, no computador. Vocês vão poder ter acesso a elas no momento que vocês quiserem, tá? E para aqueles que gostam de imprimir, como eu, que eu adoro um papel, né? Então, eu gosto de imprimir, fica mais fácil para a gente fazer as nossas anotações, né?
Então, a gente também já deixa no formato perfeito para vocês poderem imprimir, se isso for vontade de vocês. Então, gente, tem muita gente me perguntando sobre o preço, se o preço vai ser, como é que vai ser o preço, se vai ser um preço acessível, né? Sim, gente, o preço vai ser super acessível, vai ser um preço muito bacana, porque como eu falei para vocês, eu quero o máximo de pessoas, que o máximo de pessoas consigam estar adquirindo essa apostila, tá? Porque eu sei que começar não é fácil, começar é super difícil. A gente se sente desmotivada, a gente se sente sozinha. As pessoas à nossa volta normalmente não acreditam no sonho da gente, fazem a gente acabar se desmotivando com esse tipo de coisa. E eu sei que isso é ruim, mas muita calma, gente, porque eu também já passei por isso e hoje eu tô aqui para te ajudar e para te auxiliar. Então eu tô disposta a te ajudar, desde que você se comprometa comigo em colocar todas as aulas que eu vou te passar aqui em prática, assistir aula por aula, prestar muita, mas muita atenção em cada detalhe que eu passar, tá? Então, isso é super importante, que você preste atenção e já comece a colocar em prática. Então, você tem que estar disposta a fazer a tua parte agora. Eu quero que você comece a colocar em prática tudo que eu vou te ensinar para que você se torne uma confeiteira, não só que receba pelo seu trabalho, mas que sim seja muito, mas muito valorizada pelo que tu faz. Porque o nosso trabalho, ele é muito, mas muito especial. Então eu quero que vocês tenham muito orgulho e que vocês realmente entendam o quão é lindo o trabalho de vocês, tá, gente? Então assim, ó, valorizem o trabalho de vocês. Isso é super importante, tá, gente? Em primeiro lugar, valorizem o trabalho de vocês. Eu não estou falando de valores, porque a fulana, ela vende mais barato e porque fulano vende mais caro. Não é valor, tá? É valor pessoal, é o teu trabalho nessa hora, tá? Então eu quero que você se torne realmente uma confeiteira de valor. Então, eu te desafio a você a seguir passo a passo do que eu tô te ensinando agora nesse curso, tá? Porque tem muita gente já querendo saber sobre as apostilas, então eu tenho certeza que as nossas vagas ficarão abertas por pouquíssimo tempo, tá? Então, se tu quer conquistar de uma vez a tua independência financeira, começa agora por aqui, começa por você. Então, agora o último recadinho mais importante, acho que um dos mais importantes que eu já dei agora, é sobre os recados que vão sendo deixados dentro dos grupos. Gente, prestem atenção no que é dito dentro dos grupos, que o pessoal da administração dos grupos coloca. Por quê? Porque ali muitas vezes já estão as dúvidas de vocês. Por exemplo, que hora libera a aula, que dia que saem as receitas escritas, que hora vai sair a abertura do grupo. Gente, é tudo deixado item por item ali dentro do grupo. Então, prestem muita, mas muita atenção, tá? Para a gente ter um bom aproveitamento desse curso, tá? Então, agora a gente vai passar para a nossa aula prática. Devido a muitos pedidos, a gente vai agora focar a câmera só na mesa, tá? Então, eu já vou adiantar para vocês mais ou menos o que vai acontecer, então. Que agora a gente vai só ver a parte prática, é sobre o que vamos fazer então nessa aula, tá, gente? A gente vai fazer a massa de chocolate, a massa de baunilha e a massa colorida, tá, gente? Então, para quem tiver dúvida, ó, a gente vai estar utilizando essas forminhas aqui, as forminhas aquelas que já são próprias para ir ao forno, né? Elas são aquelas de papelão, ó, elas são próprias, são aquelas enceradinhas, não precisa untar, tá? Muita gente vai fazer a pergunta, posso fazer essa massa no liquidificador? Eu não recomendo, porque eu acho que no liquidificador ela não sobe muito a massa, ela não cresce muito a massa. Mas quem quiser testar, né, às vezes é bom e até passa para os colegas como é que ficou. Mas eu prefiro fazer na batedeira. Posso fazer na batedeira normal, aquela dos 2 garfinhos? Pode também. Ela demora um pouco mais para pegar o ponto, mas ela dá super certo também, sem problema, tá?
Então, depois a gente volta de novo para tirar algumas dúvidas sobre a validade, como guardar, como armazenar essa massa, tá, gente? Então, vamos baixar a câmera e bora agora meter a mão na massa, que é a hora de fazer a aula prática. Então, gente, a gente vai começar, então, com a massa de chocolate, tá? Então, a gente, com a nossa batedeira, gente, a gente vai colocar, então, 4 ovos médios e 1 xícara de açúcar refinado. Não aconselho a usar o açúcar cristal, tá, gente? Porque ele demora um pouco mais, até dá, mas ele demora um pouco mais, tá? Pra desmanchar. Então, eu recomendo usar o cristal. Ele facilita bastante, tá? Então, com o açúcar e com os ovos, então, na batedeira, a gente vai bater até ele dobrar de volume e se tornar um creme grande e fofo. Eu vou mostrar pra vocês, então, como é que fica esse creme. Então, a gente vai bater na batedeira em velocidade alta, até a gente chegar ao ponto que a gente precisa dessa massa. Ó, agora a gente já chegou no ponto, ó, que eu falo que é do creme fofo, ó. Ele vira um creme mesmo, ó, fica bem branquinho e bem fofinho, ó. Ele cresce e vira um creme branco e fofo. Agora a gente vai acrescentar, então, nessa mistura e vai bater mais um pouco. A gente vai acrescentar, então, o óleo de soja, que é meia xícara de óleo de soja. Depois, nas receitas, a gente vai passar tudo bem certinho, por xícaras e por gramas, né? Pra facilitar pra todo mundo. Então, não se desesperem se não conseguirem acompanhar, então, as quantidades. E de leite integral, a gente vai colocar 1 xícara de leite integral, tá? A gente vai misturar, então, aqui. E voltamos, então, a bater de novo, então, em velocidade alta, até misturar bem, tá, gente? Então, já misturado, então, todos os ingredientes, agora a gente vai retirar, então, da batedeira. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou a textura da massa. Vamos tirar a batedeira aqui, então, pra facilitar a vida da gente. Ficar melhor de visualizar, então, essa parte da massa. Ó, ele fica agora uma massa mais líquida. Nesse momento ela vai ficar mais líquida. E a gente vai começar a incorporar os ingredientes secos, tá? Vamos começar então pela farinha. Agora nessa hora a gente tira essa espátula, a gente vai começar a usar o fouet. Tá? Ó, nosso batedor aquele de arame. Então, com a nossa farinha aqui, a gente tem, então, 2 xícaras de farinha, desculpa. A gente vai separar, então, em 3 partes e vamos peneirar, então, essa farinha. Por que peneirar a farinha, né, gente? Para que a farinha tire toda, aqui na hora de peneirar, fique todas essas bolinhas da farinha, ó. Ou até mesmo, às vezes, alguns gruminhos, ou até algum corpo estranho que esteja na farinha. E ajuda a deixar a massa bem mais fofinha, né? Bem mais leve. E a gente, com a ajuda do fouet, a gente vai misturar, então, essa farinha sem fazer muita força aqui, sem bater muito, né? Pra não passar um pouco a massa, pra não despertar o glúten da massa, tá, gente? Por que colocar em etapas? Por que não colocar tudo junto, né? A gente poderia simplesmente colocar aqui tudo junto e bater. Pra facilitar e não criar essas bolinhas de farinha lá dentro. Porque às vezes a gente mexe aqui e a farinha fica lá embaixo. Então, quando tu vai virar na forma, ela vai ficar os pedaços de farinha lá que não se misturaram. Então, corre o risco de ficar partes de farinha dentro da nossa massa. E essa parte que ficar muitas bolinhas de farinha, ela não vai assar, tá? Agora, nessa parte, no finalzinho aqui da farinha, a gente já pode acrescentar, então, o cacau, o chocolate em pó, cacau 50%. Aqui eu tenho meia xícara. Pode usar
70%? Pode. Pode usar menos? Pode também. Eu prefiro o 50%. Ele não vai ficar muito forte e também não vai ficar muito fraco, tá? E também a gente vai acrescentar, já aproveitando que é a última parte da farinha, a gente vai acrescentar, então, 1 colher de sopa de fermento em pó. A gente vai misturar aqui. E a gente vai peneirar, então, tudo junto agora nessa última etapa da farinha. Pra facilitar na hora de peneirar. Ó, aí já vai se misturando o chocolate, muito mais fácil na massa. Ó, como fica bolinhas. Essas bolinhas, se a gente não peneirar, elas vão ficar tudo no meio da massa. Então, por isso é importante peneirar quando a gente tá misturando a massa. Ó, não precisa bater muito, ela fica uma massa mais líquida. Mas é assim mesmo. Vai se desmanchando todas essas bolinhas. Conforme a gente vai batendo, essas bolinhas todas, elas vão se desmanchando. Muita gente vai perguntar, pode fazer essa etapa toda na batedeira? Pode, mas eu prefiro nessa função mesmo de misturar com o fouet, pra não bater muito a farinha. Ela acaba ficando só pra misturar mesmo, não tem necessidade de bater a massa. Ela é mais pra misturar mesmo a farinha na massa, não tem necessidade então de usar a batedeira. Mas quem quiser, pode fazer também direto ela toda na batedeira. E quem quiser fazer a massa toda na mão, ela vai dificultar um pouquinho por questão de bater a primeira etapa, né? Porque de repente na mão o ovo e o açúcar não vai crescer tanto. Pode fazer na batedeira aquela comum, aquela de 2 garfinhos, que a gente usou aqui a planetária, pode também. Só que ela vai demorar um pouco mais para chegar no ponto do que a planetária, né? Mas dá pra fazer sim. Eu faço também, gosto de fazer bolo também, principalmente na minha batedeira menor. Ela dá certo também. Ó, a massa ficou um pouquinho mais líquida. Mas normalmente a massa de chocolate, ela fica um pouco mais líquida, ó. Até porque depois a massa de chocolate, ela resseca um pouquinho. Ó. Então, agora a gente vai distribuir, então, nas forminhas. Eu vou mostrar pra vocês as forminhas. Vamos colocar um pouquinho mais pra cá e eu vou mostrar pra vocês as forminhas. Então, a gente vai usar essas forminhas aqui. Eu tô usando as forminhas já, essas de papel, que elas são forneáveis, né? Não é um papel comum, elas são próprias pra isso mesmo. Não precisa untar a forminha, ó, pode ver que ela é meio brilhosinha, ela é meio enceradinha, que já é pra isso mesmo, ela tem essa função. Então, não tem necessidade de estar untando a forma, nem passando nada, tá? Ó, aí vocês podem distribuir. Depois eu vou passar pra vocês também a medida que ela é, de largura e de comprimento, e a altura para vocês poderem se basear nas forminhas. Pode usar as forminhas aquelas de alumínio? Pode também, tá? Mas eu optei por essas aqui de papel, até porque a gente não precisa untar, ela é muito mais prática, muito mais fácil, porque agora a gente já assa ela nessa forminha, e depois se precisar guardar na geladeira, ela pode ser guardada nessa forminha, e também ela vem com uma tampinha que eu vou mostrar pra vocês na terceira aula. Eu vou mostrar como faz pra fechar, então, essas forminhas. E vocês podem entregar diretamente pro cliente de vocês. Então, agora a gente vai distribuir essa massa nas forminhas. Eu vou mostrar quantas forminhas ela rende e mostro também depois como é que eu faço pra levar ela pro forno, tá, gente? Olha só, essa massa que a gente fez agora, ela rendeu, então, 4 bolinhos. Vejam que eu não coloquei a quantidade de massa até o final da forma, porque o bolinho ele vai crescer.
Então, a gente sempre deixa ali um espacinho. Eu costumo botar em torno de 50 a 60% de massa dentro da forminha, para ela dar tempo de crescer aqui a quantidade suficiente. E ainda dá espaço da gente colocar o recheio, porque ele vai dar uma altura um pouco mais alta de recheio e ainda tem a decoração, tá? Então, por isso a gente procura sempre botar um pouco menos de massa. Quem quiser colocar um pouco mais e deixar rente na forminha, de repente, porque não vai decorar demais, vai botar pouca coisa, pode botar um pouco mais de massa, aí vai render um pouco menos, vai render, de repente, uma forma a menos. Por que eu coloquei nessa forma assim? Porque eu acho mais prático pra gente levar pro forno, retirar do forno, ou até mesmo quando a gente tem que virar essa forma dentro do forno. Então, ela fica mais prática. Mas quem quiser botar as forminhas direto dentro do forno, não tem problema nenhum. Pode colocar, não tem perigo, não vai pegar fogo. Que, como eu falei, ela é própria para isso. Mas eu aconselho a usar por questão de praticidade, né? Porque a gente sabe que a gente acaba sempre se queimando com o forno, quem não tem uma marquinha de queimadura no braço. Eu acho muito mais prático a gente usar essa forminha aqui. Então, a gente vai levar essas massinhas para assar, então, a forno 180 graus. O meu forno já tá pré-aquecendo, isso é fundamental que vocês deixem pré-aquecendo esse forno, então, no mínimo uns 15 minutos antes de colocar o bolinho de vocês, e assem em torno de 30 a 35 minutos em forno 180 graus, tá? Como saber que tá pronto esse bolo, tá? Se vocês verem que vocês não têm uma noção se ele já tá assado, olhar ali, tiver dúvida se ele tá assado nesses 30 e 35 minutos, pega um palitinho de dente e faz aquele velho testezinho do palito. Bota o palitinho ali, se ele sair limpinho, é porque tá tudo ok e ele tá assadinho, tá? Então, ele não vai crescer muito, ele não vai preencher a forma nesse modelo que a gente tá botando agora, tá? A gente vai levar, então, pra assar e eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Já assamos, então, as nossas massinhas de chocolate, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse é o ponto de que tá prontinho a nossa massa, ó. Ele fica... Bota o palitinho, ele sai limpinho. Por isso que tem esses buraquinhos, foi pra testar a massa. Ó, todas bem assadinhas, ó. Então, essa aqui foi a nossa massinha de chocolate, ela rendeu, então, 4 forminhas, ó. Vocês podem ver a quantidade que ela cresceu, que ela não cresce muito, mas ainda fica um espacinho pra gente fazer a decoração depois com o recheio. Tá? Então, a gente vai deixar essas massinhas descansar, então, até a nossa terceira aula pra gente utilizar, e eu vou mostrar pra vocês como fazer, então, a decoração e a montagem desses bolinhos, tá, gente? Então, pessoal, agora com a nossa batedeira, então, a gente vai colocar 4 ovos, então, aqui, pra bater. Então, são 4 ovos médio e 1 xícara de açúcar, açúcar refinado, tá? Eu nunca usei o açúcar cristal, então eu aconselho a usar o açúcar refinado. Então, a gente vai bater, então, o açúcar e os ovos, então, até dobrar de volume, tá, gente? Em velocidade alta. Então, pessoal, agora já com o nosso ovo e o nosso açúcar já dobrou de volume, tá? Ó, ele fica assim, ó, esse é o creme que a gente fala que fica branco e fofo, ó. Ó, ele fica realmente um creme branco e fofo, ó. Então, agora, nessa etapa, a gente vai colocar, então, o leite, que é 1 xícara de leite. A gente vai misturar, então, aqui. E meia xícara de óleo de soja, tá? A gente vai acrescentar, então, nessa mistura. E a gente vai bater, então, novamente para incorporar esses 2 ingredientes, então, na massa, tá? Mais uma batidinha, então. Ó, a gente já bateu, então. Ó, ele vai ficar uma massa mais líquida agora, nessa hora, ó. E a gente vai misturar, então,
1 colher de sopa de essência de baunilha, tá? Eu tô usando a essência de baunilha transparente, ó. Desculpa, essa aqui é a escura. Ó, a essência escura, mas tem a transparente, que é aquela clarinha. A gente vai colocar, então, 1 colher de sopa. Tanto uma quanto a outra vai dar o mesmo efeito, tá? Ó, 1 colher de sopa. E a gente vai misturar, então, aqui, então, na nossa massa. Pode ser colocado junto quando bota o leite e bota o óleo, sem problema, tá? E agora a gente vai acrescentar, então, a farinha, o fermento e o leite em pó. Vou tirar, então, aqui o meu batedor, para ele não nos atrapalhar. E a gente, então, vai colocar a farinha, tá? Então, a gente vai utilizar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Eu vou tirar, então, aqui a batedeira para facilitar aqui para você. Então, agora a gente tirou, então, da batedeira, né? A gente vai, então, voltando aqui a farinha, a gente tem 2 xícaras de farinha de trigo. A gente vai peneirar, então, essa farinha para misturar a nossa massa. Por que peneirar a farinha? Eu aconselho a peneirar a farinha porque ela deixa o bolo muito mais leve. E ele tira todos os gruminhos da farinha, ó. Podem ver que ficam os pedacinhos. Então, ele ajuda, auxilia a tirar. Então, a gente vem, então, com o nosso fouet, que é o nosso batedor de arame. E a gente vai misturando, então, essa farinha na nossa massa. Ó. A gente vem... Eu recomendo que vocês façam, então, essa peneira, a parte da peneira, em 3 etapas. Até para vocês poderem mexer bem, né, e misturar bem a farinha na massa, ó. Tira todas as bolinhas e vem com o fouet novamente e mistura. Como agora a gente já tem pouca massa, né, para colocar, pouca farinha na nossa massa, a gente pode já misturar, então, o nosso leite em pó e o nosso fermento já direto aqui na farinha e peneirar tudo junto. Ó, de fermento a gente vai utilizar, então, a gente acrescentou aqui na farinha, então, o leite em pó. Eu tô utilizando aqui meia xícara de leite em pó, tá? Eu tô utilizando da marca Ninho, mas vocês podem usar de outra marca também. Tem bastante marcas boas no mercado. E eu já vou acrescentar também aqui 1 colher de sobremesa de fermento em pó, ó. E a gente vai misturar aqui e já vai fazer, então, a mesma etapa, então, com a peneira. A gente já vai peneirar tudo junto aqui na nossa massa, tá? Terminar, então, finalizando aqui. Ó, aí a gente tira todas as bolinhas da farinha ou do leite em pó, né, que fica, porque daí não é legal quando fica aquelas bolinhas, a gente morde um pedacinho do bolo e ficou aqueles pedacinhos de farinha. Ó, e a gente vai mexendo. Não precisa bater muito, é só mesmo para misturar a farinha na massa, tá? A gente não precisa ficar batendo muito, a ideia não é bater demais a massa, ela fica mais líquida, ó. Isso é natural. E a gente termina aqui, então, agora a nossa última parte. Peneirando a última parte. Pra finalizar a massa. Ó, todas as bolinhas ou qualquer corpo estranho que tenha na farinha, já vai ficar ali na peneira. A ideia da peneira é essa mesmo. Ó, já começa a ficar uma massa mais firme. Ela não fica nem muito líquida e nem muito dura, né? Ó. Então, aqui, ó, essa é a nossa massa, então, que é a nossa massa branca. Então, gente, agora com a massa pronta, ó, olha como é que ficou a textura da massa. Ó, assim a gente consegue ver bem. A gente vai distribuir, então, nas forminhas.
Eu vou distribuir aqui nas forminhas. E já mostro pra vocês, então, quantas forminhas essa massa faz. Ó, gente, eu já separei, então, 2 bolinhos, então, que vão ser de massa branca. E agora eu vou mostrar pra vocês colorindo essa massa, tá? Eu vou fazer uma massa rosa, que é pra uma montagem de um dos bolinhos, que vai ser o de morango. Então, eu posso colorir essa massa. Aí, vocês vão usar a imaginação de vocês, pode fazer com qualquer cor. Eu vou estar usando aqui o rosa cereja, que é da marca Mix, que é o corante soft gel, tá, gente? Aqui a quantidade do corante é o quanto colorido vocês quiserem que a massa fique, tá? Então, ele faz uma sujeirinha mesmo aqui, e aí vocês vão, ó, mexendo a massa e vendo a tonalidade que vai ficar essa cor. Nossa, vai colocando mais, né? Ou coloca menos, se não quiser uma cor muito forte. Quanto ao sabor, se não colocar muito corante, não tem problema nenhum. Ele não vai afetar o sabor da massa, tá? Até mesmo porque tem a essência de baunilha na massa, então ela vai ficar um sabor bem suave, não vai alterar em nada o sabor, o corante. Só não coloquem demais, porque aí sim pode, né, as cores fortes sim, podem amargar um pouquinho. Ó, mas a ideia é que ela fique bem, uma tonalidade bem fraquinha, que é um rosinha bem clarinho. E agora eu vou colocar, então, essa massa nas forminhas, tá? Ó, vai ficar uma cor bem rosinha, bem clarinho. Então, gente, nessa massa, então, rendeu 4 bolinhos, tá? Eu fiz 2, então, de massa branca e 2 da massinha colorida rosa. Claro, se vocês quiserem colocar mais massa e menos recheio, aí é um opcional de vocês. Eu preferi botar essa quantidade porque depois eu quero rechear ele, então, até em cima. Então, é necessário que deixe um espaço, até porque depois a tampinha, ela não é muito alta, pode ficar com que fique pegando em cima da cobertura, então não vai ficar legal. Então, a minha opção foi essa, botar as massas bem pouquinho, ó. É um pouco mais do que a metade da forminha, ó. Pouquinha coisa a mais, tá? Em torno de 60% mais ou menos da forma eu preenchi com a massa, tá? A gente vai levar, então, essa massa pra assar a forno 180 graus, ele já tá pré-aquecendo, vocês deixem ele pré-aquecendo, então, e assem, então, em torno de 30 a 35 minutos em temperatura de 180 graus, tá, gente? Depois eu mostro, então, pra vocês como ficou, então, as nossas massas assadas. Ó, gente, então já assado, então, as nossas massinhas. Aqui a gente tem, então, as 2 massinhas branca e as 2 massinhas rosa, tá? Ó, podem ver como ela ficou. Claro que assim ela não fica tão rosa, mas quando vocês cortarem, vocês vão ver que ela fica bem rosinha, bem rosadinha no meio. Ó, olha a quantidade. Agora sim a gente consegue ver como ficou a quantidade de massa na forma, tá? Ó. Aqui, então, todo esse espaço que ficou vazio, a gente vai usar pra colocar o recheio, tá, gente? Ó. Ela fica uma massinha assim mais lisinha, ela não cria aquela barriguinha. E aquela massa que criar aquela barriguinha, depois ela vai voltar e vai ficar retinha, ó, rente na forma. Ó. No finalzinho do vídeo, então, no finalzinho da nossa aula, a gente vai mostrar pra vocês, depois eles prontos, a gente vai cortar os bolinhos, então, pra vocês verem a massa como ela ficou por dentro, tá, gente? Então, essa aqui tá pronta. Eu deixei ela numa gradezinha, porque fica mais fácil aqui pra transportar e ela transpira por baixo, né? Ela não vai, ó, não vai continuar cozinhando, então, a nossa massinha, porque como é uma forma já própria pra colocar direto no forno, ela vai permanecer quente, então ela vai continuar cozinhando. Então, por isso eu botei nessa gradezinha. Mas quem não tiver a gradezinha, não tem problema, pode deixar em cima da forminha sem problema nenhum, tá? Então, a gente vai guardar essas massinhas, então, para utilizar, então, na nossa terceira aula. Então, gente, já com as nossas massinhas prontas, nós vamos falar agora um pouquinho sobre validade dessas massas. Gente, a validade da massa, ela varia muito de como vocês vão armazenar ela, tá? Então, assim, a questão, pessoa, Kátia, recomendo o consumo de, no máximo,
7 dias, tá? E isso ela bem guardadinha, ela bem embaladinha dentro da geladeira, né? Porque dependendo da onde vai ser colocado, se vocês vão só vender ela assim, se vocês vão fechar e já vão vender ela assim, sem colocar recheio, sem botar calda nem nada. Então isso também varia, né? Aonde vai ser colocado, se o local é muito quente, se o local é muito úmido. Então eu recomendo 7 dias no máximo dentro da geladeira, tá? Claro que pode, ela varia, né? Ela pode às vezes durar mais, eu não vou dizer que não. Tem muita gente que vai dizer assim: ah, mas ela dura mais, massa dura mais. Dura, mas eu recomendo até 7 dias, porque depois de um certo ponto a massa já começa a ela ficar um pouco ressecada, né? Por mais que ela seja uma massa mais úmida, ela acaba ficando um pouco mais ressecada, né? Principalmente se ela vai ficar dentro da geladeira. Outra questão, quando deixado na geladeira, eu posso simplesmente colocar na geladeira? Não. Eu também recomendo que vocês usem ela e usem o plástico filme aquele para fechar bem, para vedar bem. Por quê? Porque ficando dentro da geladeira, né, gente, a gente tem outros alimentos ali dentro. Então, todo o odor de outros alimentos vão pegar nessa massa. Então, vejam comigo, imagina vocês forem vender um bolinho de baunilha com cheiro ou com gosto de cebola. Então, tudo tem que ser cuidado, tá, gente? Quando for botado na geladeira, ser muito bem vedada essa massa para ela não pegar cheiro, tá, gente? Outra coisa, posso congelar essa massa por quanto tempo? Eu pessoa, não recomendo o congelamento dela. Por quê? Porque todo alimento congelado, quando descongelado, ele perde textura, tá? Muita gente vai dizer assim: ah, mas dá para descongelar, que fica normal. Fica mais ou menos normal, mas nunca, nenhum alimento que você congela ele, depois descongela, vai ficar a mesma textura. Pode, claro que pode ser congelado. Então, assim, se tu vai deixar congelado, eu só aconselho a quem tem muito, mas muita demanda mesmo, de fazer massas muito antes para depois descongelar. Aí pode sim, quer congelar? Tranquilo, quiser encher o teu freezer de massa, tranquilo, tem muita profissional que trabalha dessa forma, tá? E dá certo? Dá, porque nem todo mundo conhece a textura, né, da massa. Então, certo dá, mas eu não recomendo o congelamento, tá? Porque quando descongelar ela vai ficar uma textura diferente, né? Então, mas caso você queira congelar, eu te aconselho no máximo 30 dias de congelamento. E da mesma forma que eu falei da geladeira, ela bem embaladinha, bem enroladinho, até muito mais do que se fosse ficar na geladeira, tá? Então vocês embalem bem, enrolem bem, aí sim, aí coloquem. Dá para colocar uma em cima da outra? Pode, desde que aqui fique bem retinho e que essa parte aqui da massa não pegue em cima da outra massa, porque senão ela vai grudar. Mas depois, como eu descongelo essa massa? Diretamente na geladeira. Tirou do freezer, geladeira. E ali tu vai deixar ela descongelar naturalmente dentro da geladeira, para poder utilizar de novo, tá? Eu acho que quanto à massa, é isso. A gente aprendeu a massa colorida. A massa colorida, gente, eu fiz da cor rosa, porque depois eu vou explicar para vocês, vai ser uma decoração de morango, né? Mas eu poderia ter feito ela azul, ela verde, ela amarela, né? Aí vocês vão usar a criação que vocês quiserem, podendo mudar várias coisas. Se quiser botar mais de uma cor, fazer tipo um arco-íris, dá certo também. Pode ser feito também. Kátia, como é que eu faço para fazer então essa massa, se fosse fazer uma massa arco-íris? Por camadas, né? Vocês vão separar a quantidade de massa que tu precisa, tá? E vai colocando. Vai separar em quantas cores tu quer fazer? 4 cores, 5 cores? Vai separar essa quantidade de massa que tu ia usar em 5 potinhos separados e tingir um por um. E depois tu vai determinando qual tu vai colocar primeiro. Aí tu vai colocando o primeiro potinho, o segundo potinho, o terceiro potinho e assim por diante até chegar na última cor. Ah, mas não vai ter perigo de misturar as cores? Sempre há. Sempre há. Vai ficar assim um mescladinho, mas ele vai ficar muito bonito também. Vocês vão gostar também. E como eu faço a massa, as duas massas de bolo
quando é a branca e a preta. Gente, é só fazer as duas massas e colocar as duas no mesmo momento, ou uma de um lado, outra do outro, ou uma em cima, outra embaixo. Vai ficar também aquela massa meio a meio maravilhosa. Então, acho que das massas seriam isso, né? Seria isso, né? Vejam que eu coloquei elas para descansar numa gradezinha. Por quê? Porque como a nossa forma ela é direta ao forno, eu não vou tirar, então ela pode ficar dando uma aquecidinha embaixo, né? Porque ainda fica um pouquinho. Ela vai aquecendo aí um pouquinho, né? Então a gente tira para ela não continuar cozinhando lá embaixo, tá? Agora voltando. Então, agora que a gente já falou eu vou dar o último recadinho então para vocês, que muita gente está ansiosa para querer saber se vai sair o valor, se ele já foi liberado o valor da apostila. E sim, o nosso valor já foi liberado, o pessoal me passou que eu posso já liberar para vocês. Então, que o valor, como eu havia falado, é um valor super bacana, que realmente eu quero para ajudar vocês o máximo que eu puder. O valorzinho vai estar então de R$ 49,90, uma apostila completa desse curso de Caseirinhos Gourmet. Vocês vão ter muitos bônus também, que vai estar tudo discriminado dentro dos grupos. O pessoal vai passar tudo certinho para vocês. Mas, pessoal, não percam a oportunidade, porque olha só, nós vamos liberar somente neste lançamento 100 vagas para essa turma, tá, gente? Então, somente 100 vagas. Então, vai ser bem rápido. O pessoal já tá, né, nos chamando já para tentar reservar, mas a gente ainda não liberou. Então, assim, infelizmente a gente não tem como atender muitas pessoas, tá? Porque para dar o suporte, né, a gente precisa dar um suporte de qualidade para vocês. Então, dessa turma somente serão liberados 100 vagas, tá, gente? Na próxima turma, a gente reajusta o valor para o valor original, tá? Então, assim, eu não perca essa oportunidade que a gente está passando para vocês hoje. Amanhã, então, a gente começa a liberar as reservas, tá? E a gente vai explicar tudinho para vocês no decorrer, então, do nosso curso. Então, com as dicas que eu vou dar para vocês dentro dessa apostila completa, para quem realmente está querendo dar um passo a mais na confeitaria, eu garanto para vocês que rapidinho vocês vão tirar o valor desse investimento, desde que sigam, né, passo a passo, todas as etapas, tudo que a gente ensinou e realmente coloquem em prática tudo que vai ser ensinado nesse curso. Então, só fica de fora dessa grande oportunidade quem realmente quiser, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. A gente vai liberar o grupo daqui um pouquinho para que vocês tirem as dúvidas. Não deixem de colocar a dúvida de vocês ali dentro do grupo. Muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de interagir e de perguntar. E às vezes uma pessoa que faz uma única pergunta ajuda um monte de gente que está dentro do grupo e tem vergonha de perguntar. Então, não deixem de interagir, comentem sim, falem sim. E não deixem de deixar também o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo, que isso me ajuda, isso facilita para nós, para a gente saber o que a gente precisa melhorar, o que vocês estão gostando, né? Então, isso é super importante. Não deixem, então, de interagir aqui dentro do grupo e não fiquem com dúvidas, tá, gente? A gente volta a falar com vocês, então, agora dentro dos grupos. Muito obrigada por vocês estarem aí, participando, então, da nossa semana especial. Um grande beijo e a gente volta a se falar, então, agora quando o grupo abrir para interação. Tá bom, gente? Muito obrigada e até amanhã. Não percam a aula de amanhã, que é dos recheios. Vocês vão ver recheios maravilhosos. Um grande beijo, até amanhã.